Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos nosso estudo pelo Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7. Vamos agora chegando à reta final desse capítulo, capítulo 7, estudando o último parágrafo, que é um parágrafo bastante comprido, mais de 15 versículos, e vamos dividi-lo ao meio. Então, nosso último parágrafo aqui vai desde o verso 36 até o verso 50, mas hoje vamos ler juntos os versos 36 a 43. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Jesus é convidado por um fariseu para entrar em sua casa e jantar com ele. Esse fariseu, a julgar pelo modo como chama Jesus, não cria em Jesus. Certamente ele queria ouvir mais o que Jesus tinha para falar, tinha alguma curiosidade, ou talvez até tivesse marcado esse jantar e instigado por seus pares, por seus colegas, para ver se conseguiam extrair alguma coisa de Jesus com que pudesse pegá-lo depois, não é? Eu digo pelo modo como ele é chamado porque ele chamou Jesus de mestre. Geralmente quem chamava Jesus assim não cria nele. Quem cria em Jesus o chamava de Senhor. Muito bem, o texto diz que ele então foi jantar, entrou na casa dele, tomou lugar à mesa, aparentemente imediatamente. E o texto diz que uma mulher da cidade, pecadora. Nós não temos muitos detalhes, mas é possível que essa mulher fosse uma meretriz, uma prostituta, uma mulher que era considerada por muitos como pecadora. Essa era a reputação dela. Ela soube que Jesus estava lá e de alguma maneira conseguiu entrar na casa desse fariseu. Mas ela entrou por um motivo muito especial, muito nobre. O texto diz que ela levou um vaso de alabastro com um unguento. Era um vaso especial que guardava dentro de si algo muito especial, algo muito precioso, caro, um perfume, um alabastro. E o texto diz: estando ela por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Naquele tempo, quando alguém ia jantar na casa de uma pessoa, naquele tempo as mesas não eram como as nossas mesas hoje. As mesas eram muito mais baixas e as pessoas se assentavam em algo como uma almofada, com os pés para trás, próximos ao chão. Então Jesus certamente estava com as pernas, ele estava sentado de lado na almofada, provavelmente se debruçando com o braço, com o cotovelo sobre a mesa para se apoiar, e de modo que os pés ficassem para o lado de fora,
Por isso é que o texto diz aqui que ela estava por detrás dele. Ela chegou, talvez até sem que Jesus percebesse, e ela se põe a chorar, regando os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugando os pés com os próprios cabelos dela. Além disso, ela começou a beijar os pés de Jesus, e ao fazer isso também ungia os pés de Jesus com um unguento. E o verso 39 começa a traçar aqui um grande contraste que nos chama a atenção. Ao ver isso, o texto diz, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Veja o contraste do coração daquele fariseu. O fariseu que convidou Jesus para comer com ele, e quando se convida alguém para uma refeição, especialmente na cultura judaica daquele tempo, era um convite para compartilhar uma refeição e estabelecer uma conversa amigável, um momento de amizade, ouvir e conversar. Era um momento especial. O momento à mesa era considerado um momento muito especial pelos judeus. Mas aqui este fariseu não parece ter muita consideração por Jesus. Ele simplesmente disse: se esse homem fosse mesmo profeta, como ele diz que é, como os outros dizem que ele é, ele saberia muito bem que essa mulher não presta. É exatamente isso que ele diz. Seu coração estava cheio de inveja, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de malícia. Ele sequer percebeu o quebrantamento daquela mulher na presença de Jesus. Ele não percebeu que aquela mulher não parava de chorar. Ele sequer se condoeu com a atitude daquela mulher que não falou nada. Ela poderia ter chegado, poderia ter chamado a atenção, podia ter falado algo, podia ter feito algum tipo podia ter tido algum tipo de atitude para chamar a atenção de Jesus, e tudo que ela faz é se prostrar, chorar copiosamente e arregar os pés de Jesus. Que atitude de humildade, que atitude de quebrantamento. E aqui, esse homem que tinha convidado Jesus, e Jesus de bom grado foi até sua casa, cheio de arrogância, um coração prepotente. Essa mulher é uma pecadora, e esse homem aqui não é quem ele diz ser. Jesus então diz ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Certamente os pensamentos de Simão foram aqui cortados, e ele disse: sim, mestre, diga, talvez querendo ouvir alguma coisa ali, ou talvez para quebrar o clima que estava acontecendo. O clima, claro, para o próprio fariseu, porque Jesus não estava constrangido com aquilo que estava acontecendo. Jesus estava profundamente tocado, como nós veremos no nosso próximo encontro. Jesus sempre tem um olhar de misericórdia para aqueles que se aproximam com o coração quebrantado, sempre tem. Mas Jesus então conta ao fariseu uma história. Jesus disse: uma coisa tenho a dizer-te. Dize-me, mestre, final do verso 40. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus respondeu: julgaste bem. 1 denário era a paga, era o salário de um dia. Ou seja, uma pessoa devia o salário de 500 dias, quase 2 anos de trabalho. E outra pessoa devia um pouco menos, 50 dias de trabalho. Mas o fato é que as duas deviam e nenhuma tinha como pagar. E veja que esse homem, esse credor, simplesmente perdoa aos 2. E a história vai chegando no seu auge e Jesus pergunta: qual desses 2 credores, qual desses devedores, você acha que amará mais esse homem? E aí ele disse: eu suponho que aquele que devia mais. E ele disse então: julgaste bem. Você respondeu bem, Simão. É interessante que o texto apresenta um contraste entre essa mulher pecadora, uma mulher da vida certamente, uma mulher
de baixa reputação, que, não se importando com nada, se joga aos pés do Senhor Jesus, quebrantada em lágrimas, tão quebrantada que estava, que chorava aos seus pés, molhando os seus pés com suas lágrimas, enxugando com os próprios cabelos, demonstrando uma atitude enorme de imenso quebrantamento, de imensa humildade. E aqui um fariseu esclarecido, doutor da lei, conhecedor da palavra de Deus, que estava aqui julgando pela aparência não só aquela mulher, chamando-a de pecadora, mas também o próprio Jesus, duvidando de que ele fosse quem o povo dizia que ele era, duvidando da identidade de Jesus. Existe aquele ditado que fala: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Muitas vezes os fariseus se comportavam dessa maneira. Aquilo que estava diante dos seus olhos, de modo tão claro, não era visto por eles. Nós vamos ver no nosso próximo encontro a reação daquela mulher e a própria reação de Jesus relativa à resposta do fariseu. Mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.